Hallo, hallo, ihr Lieben! A gente estava lendo o diálogo entre a Thea e a Lina sobre os relacionamentos delas, né? E a gente leu até a metade, a gente entendeu até a metade, e hoje a gente vai continuar aí agora falando sobre os relacionamentos da Lina. Bom, só para fazer um resumo, né? A Thea puxou o assunto com a Lina e perguntou se ela estava namorando, e sim, ela estava namorando com... Ela tá namorando com o Sebastian, e agora ela vai perguntar um pouco pra... Agora a Lina vai perguntar pra Thea como é que tá a situação dela romântica, né? Vamos lá, eu vou ler primeiro o texto em alemão e depois a gente vai entender tudo, né? Então vamos lá, começa assim. Und du bist noch mit Nico zusammen? Nein, wir hatten uns vor ein paar Wochen getrennt. Er hat gesagt, lass uns Freunde bleiben. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Du hast recht. Es ist besser, einen Schlussstrich zu ziehen. Habe ich dir schon erzählt, dass mein Bruder heiratet? Nach 10 Jahren Beziehung hat er Silvana endlich gefragt, ob sie ihn heiraten will. Wow, die beiden passen wirklich gut zusammen. Das finde ich auch. Ich will jetzt aber erstmal keine Beziehung mehr. Bom, o que aconteceu então? Então a Lina perguntou pra Thea. Essa é a continuação do diálogo de ontem, hein, gente? Se você não ouviu o diálogo de ontem, não tem problema. Pode ouvir aqui que você vai entender o que está acontecendo no diálogo. Mas, se você tem um tempinho, pausa aqui, volta no diálogo de ontem e continua aqui depois. Então, a Lina pergunta, und, bist du, você está. E aí, lá no final eu tenho zusammen. Zusammen bist, né? Bist zusammen. O que isso significa? Estar junto. Zusammen significa junto e bist estar, tá? Essas duas palavrinhas aqui estão conectadas. Eu quero também chamar a atenção para vocês, ou a vocês, para a declinação de zusammen, tá? Declinação não, a pronúncia, meu Deus, a pronúncia de zusammen, que muita gente fala errado. Atenção, o Z tem som de TS, tsu, 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 repete comigo, tsu. O SA tem som de za, tsuzá, tsuzá, tsuzá. E depois eu tenho men, zusammen, 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 tá? Então, bist du zusammen, du é você, né? Bist du zusammen, você está junto. Noch é ainda mit Nico, com Nico. Você ainda está junto com Nico? E aí a Thea responde, nein, não. Wir haben uns vor ein paar Wochen getrennt. Wir, nós, haben, atenção gente, que aqui eu tenho o perfect, que é o passado em alemão. O passado em alemão, né, esse perfect, ele é formado com haben ou sein na segunda posição e o particípio do verbo principal lá no final, antes da vírgula, que é o getrennt, que é o particípio de trennen. Então, haben getrennt é o passado, né, porque o que é esse perfect? Esse perfect forma simplesmente o passado. Trennen é separar. Haben getrennt é separou, separamos, né? Vai depender do sujeito. Wir haben getrennt, nós separamos. Tá? Então, quando eu tenho trennen, é separar. Se eu tenho haben na segunda posição e o particípio no final, getrennt, eu tenho o passado. Nós separamos. E o uns é o nos. Então, nós nos separamos vor a... no sentido de um ponto no passado, ein paar Wochen, ein paar algumas e Wochen semanas. Então, nós nos separamos há algumas semanas. Er hat gesagt. De novo, atenção. Eu tenho o haben na segunda posição, né? E o particípio no final, gesagt, que é o particípio de sagen. Sagen é dizer. Er hat gesagt, ele disse, é o passado. Lass uns Freunde bleiben. Quando eu tenho lass uns, né, significa simplesmente vamos, né? Lass uns gehen, vamos ir, né? Bora ir. Lass uns trinken, vamos beber, né? Então, lass uns é vamos. E o bleiben lá no final é permanecer. Então, lass uns bleiben, vamos permanecer. Freunde, amigos. Aqui é óbvio que a gente está falando de amigos, né? Porque se eles separaram, né? E agora ele está falando, vamos permanecer, Freunde só pode ser amigos. Com certeza ele não está falando aqui de namorados, né? Porque Freund pode ser tanto namorado quanto amigo. Vai sempre depender do contexto. Por isso que em alemão você vai ter que analisar esse contexto aí. Mas aqui é definitivamente amigos. Vamos permanecer amigos. Aí ela diz, aber, mas, ich glaube, eu acredito, eu acho, né? Glauben é acreditar, mas muitas vezes usado nesse sentido de eu acho, a minha opinião. Das ist, isso é
Keine é negação, então isso não é uma gute Idee, boa ideia. Então isso não é uma boa ideia. Aí a Lina responde, du hast recht, você tem razão. Du hast recht. Ao pé da letra, você tem razão. Es ist besser, es ist besser, melhor. É melhor einen Schlussstrich zu ziehen. Gente, isso aqui é uma expressão fixa, tá? Einen Schlussstrich ziehen. Einen Schlussstrich ziehen, que significa colocar um ponto final. Não é isso que está escrito ao pé da letra, tá? Ziehen significa uma coisa, Strich significa outra, Schluss significa outra, Schluss significa final, Strich é uma linha, né? É um traço. E ziehen é fazer um traço, né? Fazer o traço final. Mas é simplesmente, se a gente fosse traduzir em português, colocar um ponto final. Então ela está dizendo, você tem razão, é melhor colocar um ponto final. Né? Einen Schlussstrich ziehen. Aprenda aí, colocar um ponto final. Aí a Thea muda de assunto. Habe ich dir schon erzählt, dass mein Bruder heiratet? De novo eu tenho aqui o haben e um particípio no final que é erzählt. Então eu tenho um passado. Erzählen significa contar. Habe erzählt, contei. Ich, né? Eu contei. Dir, para você. Schon, já. Então eu já te contei. Das, que. Mein Bruder, meu irmão, heiratet, casa, né? Que meu irmão casa no sentido de estar casando, né? Em alemão a gente usa muitas vezes o presente para falar do futuro. Quando é óbvio na minha frase que aquilo ali trata do futuro, eu não preciso usar nada a não ser o presente. Então, heiratet, né? É a conjugação aqui que significa casa, mas está dizendo, ele vai casar, né? Eu já te disse que meu irmão vai casar? Nach 10 Jahren Beziehung, depois, 10 Jahren, anos, Beziehung, relação. Depois de 10 anos de relação, hat Silvana endlich gefragt. Olha aqui, hat e gefragt, passado. Fragen é perguntar, hat gefragt, perguntou. Ele perguntou para Silvana, endlich, finalmente, ob sie ihn heiraten will. Ob sie, ela. Então, ob sie, se ela, ihn, ele. Então, se ela, ele, heiraten, casar, will, quer. Quando eu tenho o ob na minha frase, ele joga o verbo pro final. Por isso que a frase fica nessa ordem esquisita. O verbo aqui é will, que tá lá no final, quer. E heiraten, casar. Will heiraten, quer casar. Só que o ob, ele tem essa característica aí de abrir uma frase subordinada. Se você ainda não aprendeu isso, não se preocupe. Se você já aprendeu, ele abre uma frase subordinada e joga o verbo lá pro final. Então, ob sie, se ela, aí eu tenho que ir lá no verbo quer casar e in, ele, quer casar com ele. É uma coisa engraçada que em português eu digo assim, eu quero casar com alguém, né? Eu vou casar com alguém, usa a preposição com. Em alemão não se usa a preposição, eu caso alguém. Então eu posso dizer ich heirate sie, né? Eu caso ela. Eu caso ela significa que eu estou casando com ela, tá? Enquanto em português eu tenho essa preposição com, em alemão ela não existe, por isso que não tem o mit aí, que é o com. Esse é um erro bem comum dos brasileiros, porque a gente tem o casar com, a gente sempre fala, eu casei com fulano, né? Não, eu casei fulano. Você só pode usar o com quando você diz, eu sou casada com fulano. Ich bin mit Jorge verheiratet. Eu sou casada com o Jorge. Se eu uso o adjetivo verheiratet, que é casado ou casada, eu uso mit. Ich bin mit Jorge verheiratet. Agora, se eu tô dizendo eu caso, que é o verbo, eu não tenho mit. Ich heirate dich. Eu caso com você. Ich heirate dich, que fica eu caso você. Tá claro? Beleza, continuando. Lina, uou, nossa, die beiden, os dois, tá? Beiden aqui são ambos, mas no sentido de os dois, passen wirklich gut zusammen. Aqui eu tenho o verbo zusammenpassen. Esse zusammen pertence ali ao verbo, tá? Que é combinar. Wirklich gut, realmente bem. Então, eles combinam realmente bem. Esse zusammenpassen só dá para eu entender esses dois verbos juntos, né? Eles combinam realmente bem. E a Thea diz, das finde ich auch. Das, isso, finde, acho, ich, eu, auch também. Isso eu também acho. Ich will jetzt, aber, eu quero. Ich will, eu quero, jetzt, agora, aber, mas. Isso é uma coisa muito interessante também. Em alemão eu posso colocar o mas em qualquer lugar da minha frase. Em português eu só posso colocar o mas no início, né? Eu não falo, eu quero mas fazer tal coisa. Eu digo, mas eu quero fazer tal coisa. Mas eu quero comer, né? Eu tô sem fome, mas eu quero comer sorvete. Esse mas tem necessariamente que vir no início da oração. Em alemão não, ele pode vir em qualquer lugar. Mas se você estiver traduzindo, você tem que traduzir ele no início. Mas
eu quero jetzt agora, erstmal, primeiramente, keine Beziehung. Keine é o que? Negação. Então, eu não quero agora, nesse momento, né? Primeiramente aqui nesse momento, Beziehung, relação, mehr, mais. Então, eu não quero mais relação nesse momento, né? Ela quer ficar livre ali, né? Depois aí do Nico, ela tá precisando de um tempinho. Então, gente, é isso aí. Agora a gente terminou o nosso diálogo sobre relações e a gente se ouve na próxima aula amanhã. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!